Salve, salve, concurseiro e concurseira. Vem comigo, professor Antônio Pequeno. Pessoal, vou corrigir aqui com vocês a prova da PEMERGE, tá? Foi tipo 5, Direito Penal, a parte de legislação penal especial. A prova, né, foi anulada aí, mas aqui você pega um parâmetro justamente para saber aquilo que possivelmente pode vir a cair. E eu já passo para vocês um feedback que foi cobrado mais a parte geral do Código Penal. Lembrando que a parte geral pega do artigo 1º até o artigo 120. Agora, especificamente dentro da parte geral, o que foi cobrado mesmo foi a teoria do crime. Então, a pessoa que dominou a teoria do crime ali, ela conseguiu, né, se sobressair bem na parte aí do direito penal. Vem comigo aqui, ó, Norberto, com a intenção de obter uma vantagem e após conseguir um uniforme similar ao utilizado pela equipe de manobristas, tá vendo? De uma casa noturna, dirigiu-se ao estacionamento da boate e por ali permaneceu sem ser notado, aguardando potenciais vítimas. Cardoso, um cliente assíduo do estabelecimento, chega à boate e, induzido por Norberto, entrega a ele, voluntariamente, a chave de seu carro para que fosse estacionado. Norberto, com a posse da chave, foge do local levando o veículo de Cardoso. Nos termos estritos da narrativa acima, de acordo com o que dispõe o Código Penal, Cardoso foi vítima de, pessoal, estelionato, né? Porque no caso do Norberto aplicou ali um artifício para enganar a vítima e conseguiu o quê? E conseguir ficar com o veículo automotor. Ou seja, o estelionato vem de estélios. Estélios significa o quê? Camaleão. Ou seja, o indivíduo ele vai aplicar a fraude para conseguir obter a vantagem devida. Foi o que ele fez. Aplicou a fraude para poder o quê? Obter a vantagem devida, que nesse caso seria o veículo, se valendo de um artifício. Então, gabarito, letra C de casa. Outra aqui, ó. Depois de uma ligeira discussão travada na arquibancada de um estádio de futebol, Dionísio, fisicamente mais forte, ameaça Bento, prometendo matá-lo após o término da partida. Então aqui, ó. Tá vendo? Dionísio prometeu matar Bento após o término da partida. No intervalo do jogo, Bento decide ir ao lavatório, momento em que percebe Dionísio vindo firme e apressadamente em sua direção, com as mãos para trás, dando a entender que estaria armado. Imaginando que seria morto por Dionísio, pelo fato de ter sido ameaçado anteriormente, Bento saca um pesado artefato de metal e arremessa na cabeça de Dionísio, causando-lhe a morte. Ouvidas as testemunhas presentes e analisadas as câmeras do local, constatou-se ali que Dionísio não estava armado, apenas portava um celular e a pressa para se deslocar estava relacionada à vontade de não perder o início do segundo tempo. Então, de acordo com as informações estritamente narradas acima, Bento agiu em... Pessoal, na verdade, Bento agiu em legítima defesa putativa, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias em que o agente supõe situação de fato, que se existisse tornaria a ação dele legítima. Ou seja, a legítima defesa putativa é uma situação imaginária. Ele pensou que seria agredido ali, no caso, pelo Dionísio, fisicamente mais forte, já tinha ameaçado, então ele foi lá pensando que estava prestes a sofrer uma agressão injusta. O que ele fez? Ele veio a utilizar ali aquele meio que ele achou que era necessário no momento para repelir uma suposta agressão injusta que não existiu. Então seria o que? Legítima defesa putativa. Lembrando que a legítima defesa putativa ela não exclui a ilicitude, tá? Porque o que vai excluir a ilicitude é a legítima defesa real. A legítima defesa putativa ela pode influenciar no próprio fato típico, porque envolve uma situação de fato. Foi o que aconteceu ali. Se ficar evidenciado que ela é excusável, vai excluir o próprio fato típico. Perfeito? Se ficar evidenciado que era para ter uma diligência maior, ou seja, seria um erro de tipo permissivo, que é uma legítima defesa putativa, se fosse ali inexcusável, ia acontecer o quê? Excluir o dolo, mas poderia ser punido a título de culpa, tá bom? Volta aqui comigo, então gabarito letra E, próximo. Ó. Relativamente aos crimes contra a dignidade sexual, avalie as situações hipotéticas apresentadas nos itens a seguir. O crime de assédio sexual ocorre quando alguém constrange a vítima com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, independentemente da condição de superior hierárquico do agente. Está errado sim, e eu trouxe o gabarito dessa questão inicialmente errado, mas eu recorri porque depende da condição de superior hierárquico para ter o assédio sexual? Depende. Mas não só dessa condição de superior hierárquico, como também uma ascendência envolvendo um cargo, emprego ou função. Então pode partir o assédio sexual da iniciativa privada, porque superioridade hierárquica você se depara envolvendo o quê? Serviço público, tá bom? Mas coloco aqui ó, como errado. Porque cobrou esse ponto no que diz respeito ao sujeito ativo. Não se esqueça desse ponto interessantíssimo, tá? Vamos lá, próximo. Vem comigo. Olha aqui que traz aqui, ó, o 2. No crime de assédio sexual, a pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos.
Pessoal, aí que está certo, tá? É literalidade do artigo 216A, parágrafo 2º. Aí vem o 3 aqui, ó. Configura o crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, submeter, induzir ou atrair à prostituição, outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos, ou que por enfermidade ou deficiência mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Aqui também está certo, porque a banca cobrou a redação do artigo 218b. Então aqui, ó, a segunda afirmativa e a terceira texto legal. A primeira, doutrina, tá? Quarta afirmativa, segundo o decreto-lei 2.848 de 1940, Código Penal Brasileiro, configura crime de estupro aquele que praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Aqui tá bem tranquilo, tá errado, porque vai ser o estupro de vulnerável, previsto no artigo 217A do Código Penal. E 5, no crime de importunação sexual, a ação penal é exercida mediante queixa da vítima. Errado, né? Porque os crimes contra a dignidade sexual, todos crimes contra a dignidade sexual, o tipo de ação penal é ação penal pública incondicionada. Próxima, aqui ó, 47. É correto que se afirma em... Ou melhor, não, próxima não, desculpa, tá? É a continuação dessa aqui, então tá correta a segunda, afirmativa e a terceira, gabarito letra D. Vem comigo, ó. Em relação à culpabilidade e à imputabilidade do agente, assinale a opção correta. São elementos que integram a culpabilidade segundo a teoria normativa pura. Concepção finalista. Imputabilidade, certo. Possibilidade, conhecimento da licitude também do fato, está certo. E exigibilidade, conduta diversa também. Então, gabarito letra A. Lembrando o seguinte, que na concepção finalista é adotada a teoria normativa pura porque a culpabilidade ela não carrega mais elementos subjetivos, ou seja, ela não carrega mais o dolo e a culpa. O dolo e a culpa migram para onde? Para o fato típico, para a tipicidade. Então, por isso que ela é uma teoria normativa pura, porque só tem elementos normativos, não tem elemento subjetivo. Realmente a estrutura, trazendo os elementos da culpabilidade, você não se esqueça. Imputabilidade, potencial, consciência da licitude e exigibilidade de conduta diversa. Muitos poderiam estar com dúvida falando assim, ó, possibilidade de conhecimento da licitude do fato, potencial consciência da licitude do fato ou possibilidade de conhecimento da licitude do fato, a mesma coisa. É o indivíduo ali, no momento da realização do fato, ele ter condições de compreender que a conduta dele é errada. Pô. Perfeito? Pô. B, a hipótese configura embriaguez voluntária quando o agente, com o objetivo principal de cometer extorsão, embriaga-se para ter coragem suficiente para a prática do ato criminoso. Aí não é embriaguez voluntária, aí vai ser embriaguez preordenada. C. Para definir maioridade penal, a legislação brasileira adotou o sistema biopsicológico, considerando inimputável os menores de 18 anos, independentemente de possuir a plena capacidade de entender esse tudo fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Não, está errado. A maioridade penal, gente, o critério que foi adotado é o critério biológico. Isso eu cansei de falar para vocês, inclusive eu falei até na revisão. D. O agente que, embora diagnosticado com uma doença mental, era o tempo da ação ou da omissão capaz de entender o caráter ilícito do fato, olha só, capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, será considerado inimputável para efeito de isenção de pena. Errado, tá? Porque lembra do artigo 26 do Código Penal. O critério que é adotado é esse critério aqui, ó, é o critério biopsicológico. Então não basta que o indivíduo tenha uma deficiência mental. Além disso, no momento que ele realiza a conduta, ele tem que estar o quê? Inteiramente incapaz. Não está errado. Letra E, a emoção e a paixão excluem a imputabilidade penal do agente. Negativo, não excluem. É só você pegar a literalidade do artigo 28, inciso 1 do Código Penal. Portanto, o gabarito letra A. Próxima. Hudson dançava animadamente em uma boate carioca, quando foi surpreendido com um violento soco desferido por um frequentador da casa noturna. A polícia militar foi acionada e conduziu todos os envolvidos à delegacia. O delegado de polícia de plantão registrou a ocorrência pela prática do crime de lesão corporal simples, previsto no artigo 129 do Código Penal, lavrando em seguida o termo circunstanciado. Diante da situação estritamente narrada acima, assinale a alternativa correta em relação ao potencial ofensivo da infração e a espécie de ação penal, respectivamente. Olha só. Então, é um crime de menor potencial ofensivo, perfeito? Então, se encaixa aqui uma infração de menor potencial ofensivo. A ação penal é de iniciativa pública, condicionada à representação do ofendido. Então, gabarito letra B de bola. Porque aqui você deveria saber da pena do crime, que é detenção de 3 meses a 1 ano, tá bom? Além disso, você deveria ter a noção do artigo 61
da Lei 9.099, que vai trazer o conceito de infração de menor potencial ofensivo. Infração de menor potencial ofensivo são as contravenções penais, os crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Então, você observando a pena máxima do crime de lesão corporal leve, não ultrapassa, ali no caso, não ultrapassa 2 anos. Então, se encaixa no conceito de infração de menor potencial ofensivo. E você deveria também saber a respeito aqui, ó, do artigo 88, também da Lei 9.099. Por quê, professor? No artigo 88 da Lei 9.099, vai falar que o tipo de ação penal no caso de lesão corporal leve e culposa se procede mediante representação. Tá? Então, a questão não veio muito fácil, porque o indivíduo deveria saber a pena do crime de lesão corporal leve, que é infração de menor potencial ofensivo, e também ter noção do artigo 88 da Lei 9.099. Mais uma, para a gente finalizar aqui, ó. De acordo com a Lei 11.343 de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, analisa os itens a seguir. Primeiro, é isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Pessoal, aqui está perfeito, tá? Porque é cópia literal do artigo 45 da Lei de Drogas. Então, cobrou o texto legal. 2. As medidas educativas previstas pela lei são advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medidas de comparecimento a programa ou curso educativo, também está certo. Aí aqui, ó, artigo 28 da Lei de Drogas. 3. Para a garantia do cumprimento das medidas educativas de prestação de serviço à comunidade, que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente à admoestação verbal, primeiro, a admoestação verbal, certo? E segundo, a multa, também está certo. Aí você pega como referência o artigo 28, parágrafo 6º da Lei de Drogas. Texto legal. 4. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade mínima da substância apreendida. Tá vendo? A localização do fato e a circunstância de ser o agente residente ou não. Não, aqui, ó, quantidade mínima não. Tá errado. E, por fim, 5. Isento de crime e de pena quem, para consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe planta destinada à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Tá errado porque está contrariando o que está disposto lá no artigo 28, parágrafo 1º da Lei de Drogas, que é uma modalidade equiparada, tá? Uma modalidade equiparada do crime de porte de droga para consumo próprio. Portanto, então você observa aqui que está correto, aqui, ó, primeira afirmativa, a segunda e a terceira. Colocando aqui o gabarito, letra A de água. Show de bola? Perfeito? Então é isso, pessoal. Finalizo aqui com vocês a resolução da prova da Polícia Militar, essa prova que foi anulada, mas espero aí que vocês peguem isso como aprendizado, faz o ajuste daqueles pontos que vocês ali acabaram perdendo questões, se acharam deficiente, entendeu? Quando eu falo deficiente não no sentido pejorativo, tá, gente? Pelo amor de Deus. E procurar aprimorar. Tem tempo agora, esperar remarcar a prova para que você utilize isso aí como aprendizado e vai lá e gabarita essa prova agora. Ah, mas professor, eu fiquei reprovado, agora tu vai ser aprovado. Ah, eu tô aprovado. Continua sendo aprovado, vai lá e melhore a nota. Fechou? Então é isso, pessoal. Um abração, fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima.